Seguindo nas inspirações da professora Marília, cabe a mim agora falar desse grande mosaico que é o envelhecimento e registrar aqui não ter qualquer conflito de interesse, mas tenho uma enorme vontade e um profundo desejo que todos aqui se sensibilizem para, dentro das possibilidades, viverem a vida que têm, na idade que têm, na melhor forma possível. Falar de resiliência nos lembra o latim, a palavra original, resilience, que vem da física, e a psicologia pegou emprestado esse termo, que é fantástico, que faz com que nós tenhamos a possibilidade que, apesar do que nos aconteça, independente daquilo que vai acontecer, tenhamos a condição de voltar a um estado de normalidade. Não há a menor dúvida que uma das grandes competências desse século XXI é ser resiliente. Viver com as adversidades que o mundo vem apresentando, as questões ecológicas e esse próprio processo do envelhecimento nas suas diferentes fases faz com que cada um de nós tenhamos que superar cada obstáculo, cada situação, cada frustração, sem que isso torne uma marca negativa em nós. O processo fisiológico do envelhecimento faz com que inúmeras situações ocorram no nosso organismo. E daí o grande desafio que é lidar nesse mosaico de adversidades. As pessoas elas envelhecem de forma diferente e elas vão, cada uma, dentro da sua possibilidade, vivendo o seu dia a dia da melhor forma que lhes for possível, com todas as adversidades que vão lhes acontecer. E é isso que faz com que tenhamos que permanentemente aceitar e nos adaptar àquilo que está acontecendo. Se nós começarmos a brigar e a duelar com as evidências do que vem ocorrendo com o nosso corpo, com o nosso local de trabalho, com os nossos afetos, com as pessoas que estão em torno de nós, se nós não tivermos essa capacidade de compreensão, de aceitação e, acima de tudo, de se adaptar, se nós não fizermos isso, a nossa vida ficará muito complicada, muito frustrante, porque lidar com todo esse declínio funcional, que quer a gente queira ou não, irá acontecer. Os órgãos, à medida que nós vamos envelhecendo, eles vão declinando a sua função, cada um dentro do seu ritmo. E no envelhecimento fisiológico, existe a possibilidade e existe o tempo de nós nos adaptarmos a uma nova situação. O grande conflito ocorre quando as doenças se instalam. E é isso que a professora Marília falou com muita propriedade, que nós devemos o tempo todo estar ouvindo a voz do nosso corpo. Aquilo que vai nos acontecendo, a gente compreender, tudo que for possível, a gente se antecipa e previne, e quando a prevenção não é mais possível, rapidamente agir para que a doença não se instale de uma maneira desastrosa. E talvez aquilo que seja o mais interessante é que, ao longo da nossa vida, tenhamos a possibilidade e a capacidade de fazer o que se chama de reserva cognitiva, porque é isso que vai nos garantir, lá no final, lá quando ficarmos mais velhos, poder ter a capacidade de lidar com as situações. E quando se fala em reserva cognitiva, se fala em acúmulo de informações e de experiências ao longo de toda a nossa existência, em todas as fases da nossa vida, inclusive com as pessoas mais envelhecidas. Existe um termo hoje que já se usa que se chama de resiliência cognitiva. E o que é resiliência cognitiva? Mesmo as pessoas que têm marcadores genéticos e alterações
anatômicas e patológicas no cérebro, por exemplo, que podem predispor uma doença neurodegenerativa, uma doença de Alzheimer, por exemplo, aquelas pessoas que, ao longo da sua vida, fizeram a sua reserva cognitiva, a manifestação da doença vai se dar de uma forma diferente e mais tardiamente. E é o que se chama de resiliência cognitiva, que é um termo relativamente novo e que nós trazemos isso para uma reflexão. E aqui eu vou trazer, na inspiração do Alexandre Kalash, que diz que a Annabelle vai viver 104 anos, essas são as mãos de uma senhora que nasceu no ano de 1916, ou seja, hoje ela tem 101 anos de idade. É a dona Nelly, Vamos lá. que está numa máquina de costura de 140 anos, que foi da avó dela. Mas está rodando, avó. Eu vou trocar de roupa porque eu vim ajeitar ela. Não está enfiando. Não estou conseguindo enfiar. Ah, vamos tentando, vai tentando. Hein? Vai tentando. É só que eu não estou enxergando. Ah, não, mas tenta de novo. Não estou enxergando. Ah, enfiar. tenta de novo. Com 101 anos, se não conseguir fazer isso, é moleza. Mas ela está rodando. Tenta botar uma aí, tenta. Vamos tentar. Eu consertei, agora só tem que botar o fio. O pior foi feito, Ronaldo. Não, o pior é botar esse negócio aí. Não. Não, pô. Aí, não, mais um pouquinho pra cima. Não. Deixa eu cortar esse fio. Essa é a dona Nelly, que ao longo da sua vida, certamente com 101 anos de idade, ela teve que lidar com as perdas de pessoas queridas dela, de familiares queridos dela, de perda da potência do seu corpo, mas ela nunca perdeu a vontade de viver. E com ela a gente aprende que o otimismo é essencial ao longo da nossa vida, ter a autoeficácia e, sobretudo, a autoestima. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e espero que tenhamos bastante inspiração para o nosso debate. Muito obrigada.